Mas vamos lá, vou começar aqui já te apresentando que hoje vamos para um bate-papo especial aí com a nutricionista Adriana Nascimento. É isso aí. Vamos falar hoje sobre nutrição funcional. E esse quadro se chama Fala Especialista, por isso que eu chamei você, especialista em nutrição funcional, para a galera entender o que que é isso, né? Então, falar um pouquinho aí dessa nutrição funcional. As pessoas Isso, já acham que a começa nutrição. falando por que que esse nome, o que que é essa nutrição funcional aí, meu? E, claro, né, a gente sabe que é nutrição, é comer direitinho, mas por que funcional? Legal. Então, vamos falar o que é essa nutrição funcional. Por Isso aí. muito tempo, a gente entendia que nutrição funcional era aquela nutrição que trabalhava com alimentos funcionais. Mas Hum, todos os alimentos são funcionais. Então, não faz sentido, né? E a sim. gente trouxe o quê? A realidade que a nutrição funcional é uma visão mais holística que a gente tem do paciente. Então, Hum, a gente não foca só na parte da alimentação. A gente começa a perceber que a gente pode, através da alimentação, melhorar o estado emocional, melhorar o humor, melhorar o sono do paciente. Então, a gente deixa essa questão de ou tá com sobrepeso, ou hipertrofia, ou quer emagrecer, não. A gente foca na qualidade de vida desse paciente. E aí a nutrição funcional, ela tem um pouco de diferente porque a gente faz um rastreamento metabólico, que a gente pergunta do pé à cabeça. E aí entra toda a parte digestiva, mas também toda a parte emocional. A gente também fala de libido sexual, a gente aborda essa parte. A gente aborda também o foco, como é que está o desempenho no aprendizado, né, desse paciente. Então, a gente traz essa nova ideia de nutrição funcional, que é uma nutrição, é uma visão mais holística que a gente tem do paciente. Então, basicamente, ela é uma nutrição individual. Você tem que ver exatamente cada paciente, o que que ele tem ali na vida dele, para você conseguir fazer uma elaboração de alimentos e refeições e particular de cada um. Não vai ser uma coisa mais cálculo, vamos ver alguns números e vai ser um pouco mais generalizado. É um negócio bem focado para Pois cada é, indivíduo. exatamente. Hum. E assim, o mais interessante é que a nutrição funcional, a gente não calcula nem calorias. A gente não Nossa, então calcula calorias. como que A você gente, vai se basear? a gente foca quais são os sinais e sintomas que o paciente se apresenta e a gente foca nas vitaminas e nos minerais e nos macronutrientes. Mas a gente não interessa muito com caloria. Por exemplo, dificilmente uma nutrição funcional faz uma low carb em um Certo, paciente, certo. tá? A gente individualiza, vamos supor, o paciente ele tem déficit de atenção, ele está com Uhum. falta de foco. A gente já sabe que ele precisa ali é de uma vitamina B12, mas que para ele ter essa vitamina B12, ele precisa de um intestino equilibrado. Então a gente foca em probióticos, em prebióticos, remodula essa flora intestinal do paciente. Então a gente consegue equilibrar esse paciente e não ficar restringindo low carb ou uma dieta cetogênica, essas coisas que a gente restringe, né, na nutrição clínica, a gente tem a capacidade de restringir muita coisa. A nutrição funcional não, ela traz uma nova roupagem, ela fala, peraí, trabalha com os macronutrientes equilibrados, mas veja mais, dê mais atenção aos micronutrientes. Ah, então é bem interessante isso, porque você não vai ver somente um número e se basear em porcentagens ali e tal, você vai na situação de cada pessoa. Você chega a trabalhar junto com um médico para saber, assim, por exemplo, a parte de vitaminas, o que que realmente está faltando para essas pessoas? Então, o que é que acontece? Eu sou da Bahia, né? Eu estou falando Uhum. aqui do interior da Bahia. Não sei Legal. aí, mas eu acredito que isso seja no Brasil todo. Tem alguns planos de saúde que não aceitam prescrição de exames laboratoriais, Hum, tá? Eu consigo trabalhar todos os lugares que eu trabalho, todas as clínicas, tem um médico me acompanhando. Então, toda essa parte de prescrição, eles pedem. E eu tenho uma facilidade de trabalhar com endócrino e nutrólogo ao meu lado. Então, quando o paciente ele tem muita deficiência nutricional, você está me ouvindo, Danilo? sim, sim, tô perfeito. Quando o paciente ele tem uma deficiência nutricional, que eu, enquanto nutricionista, só posso ir a uma determinada quantidade, esse paciente ele é sim indicado para um médico, seja um nutrólogo, seja um endócrino ou até um gastro. E isso é o que limita ainda a parte da nutrição, porque
Vou dar uma ideia aqui. Hoje, a Sim. maioria da população brasileira tem deficiência de vitamina D. O nutricionista ele só pode prescrever 4.000 UI de vitamina D. O Hum. médico ele prescreve 200.000, 300.000 UI de vitamina Caramba, eu D. nunca tinha ouvido números desse tamanho. Assim, Pois é. E assim, tira o paciente de uma deficiência de uma vitamina em uma semana, porque eles fazem até injetável. E a nutrição também não pode fazer isso. Então, tem algumas coisas da nutrição que limita para a gente. Agora, por que é importante trabalhar em conjunto? Porque essa suplementação alta que o médico deu, ela só vai ficar mantida no corpo do ser humano se tiver uma alimentação para dizer assim, fique aí. Porque se tiver a suplementação e não tiver alimentação, essa suplementação com 30 dias ela cai novamente. Então, por entendi. isso que é Vai dar um importante trabalhar pico, em né? conjunto. Vai ser um alto e baixo porque ele não mudou nada. Aí que tá, né? Uma Nada. mudança de vida mesmo, né? De conceito para ela começar ali a elaborar melhor as refeições e horários e tudo mais e começar um caminho, né? Ela vai ter aquela Exatamente. dose que seja injetável ou uma dose mais pegada ali no começo para dar esse pico e depois vai começar a se assentar, né? Porque senão não adianta nada, Não, é que exatamente. nem fazer, né, alguma cirurgia, redução de estômago e tudo mais e não mudar a alimentação, né? Acaba voltando. Pois é.